graça para você ligado nessa emissora com alegria. Iniciamos mais essa edição do Vejam Só Entrevista. Agora, toda sexta-feira, querendo o Senhor, estamos aqui. Você fica com o Zeca de segunda a quinta e às sextas-feiras comigo, né? Fazendo entrevistas que possam trazer algum benefício para o nosso cotidiano como cristãos desse mundo. E a entrevista de hoje é especial exatamente nesse sentido, é uma autocrítica. Nós vamos falar sobre a nossa imagem, a imagem que estamos criando e projetando no Brasil de hoje como evangélicos. E como eu disse na chamada, né, qual seria a palavra que nós encontraríamos para definir a nossa imagem no Brasil como evangélicos? O autor de um livro que trata exatamente disso e buscando respostas científicas até dentro da área da sociologia e da história, vai nos ajudar a criar ou encontrar essa palavra. É o pastor Samuel Silva. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Graças e paz, Heber. Obrigado por me receber aqui mais uma vez. É um prazer imenso estar com você. O irmão é da Igreja Batista do Povo, sede, né? Sim, sou da Igreja Batista do Povo, a sede é em Vila Mariana, Rua Domingos de Moraes, no número 1100. E os cultos lá? Rapaz, nós temos vários cultos, né? Nós temos canal jovem às 19 horas no sábado e temos cultos aos domingos às 8 da manhã, às 10h15 da manhã, 17, 19h15. São 4 cultos no domingo. Maravilha. Seja muito bem-vindo e, obrigado, mais uma vez, portador do meu abraço ao casal dos pastores Falsarella. Eles ainda estão lá, né? Sim, o pastor Paulo está no momento de transição, não é? A Marília não está mais conosco. Eles continuam trabalhando dentro do ministério. O pastor Paulo especificamente no nosso projeto, que já falei aqui com você numa outra entrevista, que é o projeto Refúgio. Nesse projeto nós atendemos diretamente cerca de 1.000 pessoas em situação de refúgio. Então o pastor Paulo ele continua sendo o responsável por essa área. Da Universidade da Família, ele não está mais? Não está mais na Universidade da Família. Tá certo. Muito bom, muito obrigado pela presença do irmão. E quem estiver nos acompanhando pelo YouTube deve fazer seus comentários, perguntas, etc. Nós vamos inseri-los aqui na gravação do programa, tá bem? Vamos lá. Deixa eu mostrar já o livro, né? E aí você vai ver que tem várias alternativas, várias opções para a palavra que define... não, peraí. Antes de pôr o livro, eu tenho que pôr a enquete no ar. Fica velho, é duro, viu? Vamos lá, vamos pôr a enquete. Em relação ao universo brasileiro, você acha que a imagem geral dos evangélicos... O que aconteceu com ela? Melhorou? Ou piorou? Ou estagnou? Então, o universo brasileiro, o momento atual, né, pelo que você vê, pelo que você sente, o que você acha? A nossa imagem melhorou nos últimos anos, piorou nos últimos anos, ou ela está estagnada? Né? É isso que a gente vai querer saber de você ao final da edição desse programa, tá bom? E agora sim, o livro, né, que está sendo lançado pelo pastor Samuel Silva. Evangélicos, ignorantes, pretos, pobres, pardos, periféricos ou protagonistas. E aí? Qual palavra define a nossa imagem? O que a gente quer ser é fácil, né? Mas o que é que nós temos, como é que nós temos sido vistos? Pastor, primeira pergunta, por que o senhor escreveu esse livro? Heber, eu fiz um mestrado em História na Faculdade Teológica Batista de Perdizes, entre 2000 e 2003, e a minha dissertação de mestrado foi sobre o movimento Fé e Política. Eu jamais pensei que um dia o evangelho, ou os evangélicos dentro do cenário político brasileiro chegasse na situação que chegou. E há dois anos atrás eu decidi resgatar a minha dissertação, e aí foi quando eu falei assim, não, eu acho que agora é hora de publicá-la. Agora, o que mais me levou e me chamou a atenção foi, por isso que eu escolhi essas terminologias, porque dentro do academicismo brasileiro e da elite brasileira, ser evangélico é ser pobre, é ser periférico, é ser ignorante. Infelizmente, para mim,
esse comportamento é um comportamento totalmente preconceituoso, e no meu livro eu abordo justamente isso, que o cristianismo, o protestantismo, os evangélicos saem do obscurantismo e chegam ao protagonismo. É só a gente olhar a história. Primeira tentativa de inserção do protestantismo no Brasil foi uma tremenda frustração, que foram os huguenotes vindos da França e que foram mortos na Baía de Guanabara, dependendo da versão evangélica ou católica. A segunda foi a inserção dos holandeses no nordeste do Brasil, no sétimo século, especificamente de 1620 a 1654, também foram expulsos do Brasil. Então, é isso que eu resgato no meu livro, de onde nós saímos e aonde nós chegamos. Então, o caminho construído é esse. Maravilhoso a gente abordar de onde saímos e as contribuições que o protestantismo histórico traz para a sociedade brasileira em termos de educação, a sua influência no agro, o que os pentecostais, especificamente a partir da Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor, o que eles trazem em termos de democratização do conhecimento, o alcance das camadas sociais mais baixas e onde nós chegamos. Assim, resgatar essa história, para mim, foi apaixonante, sabe? E tornar isso público nesse livro. Agora, põe a capa de novo, por gentileza, Thomas, no ar, a capa do livro. Ignorantes, a ideia de que os evangélicos são ignorantes, pretos, pobres, pardos e periféricos, ela não vem exatamente desse segmento do protestantismo brasileiro mais pentecostalizado de raiz? Olha, não necessariamente, ela vem desde o primeiro século, e aí é onde eu resgato, quando Orígenes escreve o seu diálogo contra Celso, que Celso vai dizer assim que o evangelho, ou os crentes, os cristãos eram todos indoutos, sem conhecimento. Uma criança e uma pessoa não educada poderia se aproximar dos cristãos, mas alguém muito bem preparado academicamente jamais poderia se aproximar, porque, na verdade, o cristianismo era para aquele tipo de pessoa. E uma coisa muito interessante é que essas palavras, elas aparecem no decorrer da história do desenvolvimento e do crescimento do protestantismo e dos pentecostais no Brasil. Uma jornalista, em 2001, ela disse, quando Antônio Garotinho se candidata a presidente, acho que foi na Folha de São Paulo, ela disse que chama os evangélicos de uma massa de ignorantes. Então, há um ano e meio atrás, inclusive era evangélica a ministra da Cultura, a Margarete Menezes, ela vai dizer que o cristianismo ela só cresce na cultura do vazio, ou seja, onde não tiver outra alternativa, é onde a gente cresce. E, na verdade, eu mostro um dado totalmente diferente no meu livro. Então, foi isso que eu fiz. Eu resgatei essa terminologia, ou esses conceitos na história, e trago desse obscurantismo para o protagonismo, e a gente entender por que é que nós chegamos aonde chegamos, quais são as ressalvas que nós temos para o século XXI, agora no ano de eleição, que eu não vi nada igual, a não ser em 2018, a gente pode até chegar nesse ponto, mas há um interesse muito grande, massivo, de todos os lados pelo voto evangélico e o porquê. E a gente sabe que os evangélicos são muito mais que um voto. Olhando a história, nós temos toda uma contribuição para a sociedade brasileira, e é isso que a elite brasileira, que o academicismo brasileiro precisa ver, e o que mesmo alguns teólogos evangélicos não estão dizendo, antropólogos, ateus estão dizendo e falando da contribuição que o evangelho traz para a vida dessas pessoas que eu descrevo no meu livro, e o que o evangelho realmente faz na vida dessas pessoas. Essas elites acadêmicas ou academicistas, elas têm essa visão, assim,
que não é nada científica, né? Portanto, ela é extremamente preconceituosa, e são eles os primeiros a se levantar contra todo tipo de preconceito. Como é que o senhor vê isso? Olha só, primeiro, inclusive, em 2022, o antropólogo da USP, Juliano Spaia, que fez a tese de doutorado dele na cidade de Camaçari, na Bahia, quando ele está em solo fazendo a pesquisa, ele mesmo fala que eu tinha um certo preconceito sobre a vida e o estilo de vida dos cristãos, mas em solo, como antropólogo, eu descobri dados completamente diferentes. Então, e ele descreve no seu livro Evangélicos, Povo de Deus, porque eles importam. É esse o livro dele. É assim que ele descreve os evangélicos. Por exemplo, ele descobre que não se tinha uma biblioteca no bairro de Camaçari. No entanto, os evangélicos vendiam livros, certo? Ele não pôde se aproximar de maior parte da população para fazer a entrevista e a sua pesquisa, mas ao se aproximar dos evangélicos, o nível de confiança na relação, se fosse da esposa para com ele, ou do marido para com ele, porque ele não era um intruso, ele era um antropólogo que estava investigando, mas as pessoas pensavam que ele era, de repente, um policial que estava fazendo um outro tipo de investigação. Então, o que eu percebo, primeiro, é que a elite e o academicismo brasileiro, eles são totalmente preconceituosos. Eu estava ouvindo um vídeo ontem, um homem dizendo que a Bíblia é um livro idiota, mas não trouxe um único dado científico, não mencionou absolutamente nada. Então, para mim, é uma verdadeira ignorância as pessoas tecerem comentários sem ao menos se dar o prazer de pesquisar e descobrir. E quantas pessoas já tomaram essa linha e se converteram? Um das maiores apologetas do mundo, Josh McDowell, foi desafiado na sala de uma universidade sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e ele escreveu um livro, As Evidências da Ressurreição de Cristo. Por quê? Porque foi investigar, foi pesquisar e realmente descobriu dados muito relevantes. O Lee Strobel, a mesma coisa, jornalista investigativo, né? Fantástico. Ateu, queria destruir a imagem de Jesus, se transformou num apologeta. Sim. Que escreveu o livro Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo, exatamente. Bom, isso a gente tem vários exemplos. Agora, pastor, uma coisa que eu achei interessante no seu livro foi, assim, mesmo nós, os históricos, né? Eu sou presbiteriano, presbiteriano independente e tal, os históricos, eles têm a tendência de olhar para os pentecostais raiz, Deus é amor, Assembleia de Deus, congregação nem tanto, mas principalmente a Assembleia de Deus e a Igreja de Deus é Amor, que são na sua origem, formadas por pessoas que moram na periferia, literalmente, boa parte delas não alfabetizada, aquela coisa toda, como um segmento mais ignorante, né? Tanto que o rigor nos usos e costumes, não pode depilar a perna, não pode usar calça comprida, não pode ir à praia, não pode jogar futebol, né? Uma vez um irmão da Deus de Amor me falou, não pode jogar futebol, a bola é a cabeça do diabo. Falei, aí que a gente devia jogar mesmo, né? Enfim, essas posturas que hoje não são mais como eram, né? Contribuíram para uma imagem muito idiotizada, né? Dos evangélicos, até entre nós mesmos, né? Então, o que está faltando para a elite é se atualizar. Totalmente. Olha só, eu faço uma abordagem em segmentos diferentes ao longo da história, tá? Embora a tentativa de implementação do protestantismo no Brasil dos huguenotes e dos holandeses tenham sido frustradas, depois alguns missionários da Sociedade Bíblica Americana, eles distribuíam Bíblias pelo Brasil, mas nunca se fixaram no Brasil. Mas teve um médico que foi convertido por uma mulher num consultório na Escócia. A mulher tinha 88 anos, o nome desse camarada é Robert Reid Calley, ou Robert Calley. Ele é perseguido, ele vai para a Ilha da Madeira, porque a mulher dele tinha umas condições de saúde um tanto debilitada, e ele vai procurar um clima mais ameno, tropical, para que viva. Doutora Sara. Então ele chega
na Ilha da Madeira, a igreja cresce, ele é perseguido pelos católicos e tem que fugir. Ele e um grupo vão para os Estados Unidos, e aí é quando o Brasil precisava de mão de obra qualificada. Dom Pedro II manda um convite nem diretamente para Robert Calley, mas para algum desses refugiados. E aí onde eu pego a palavra refugiados, pessoas que estavam em situação de refúgio, porque a definição de alguém que vive em situação de refúgio é essa: você foge para preservar a tua vida, ou você foge por uma questão de catástrofe. Então eles foram como refugiados para os Estados Unidos. Então, quando Calley fica sabendo disso, Robert Calley aceita o convite. É um médico qualificado. Dom Pedro II é um camarada que amava a cultura. Então, ia para a casa de Calley, às vezes, sem avisar, para conversar com Robert Calley. Então, eu falo que a inserção do protestantismo no Brasil foi um protestantismo mais elitizado. Aí depois vem o Simonton, não é? Que por uma questão eclesiológica e de metodologia missionária, há uma tensão entre eles, mas depois eles se ajustam. Mas a inserção do protestantismo no Brasil dá-se nesse solo, nessa camada social mais alta. E as primeiras 2 mulheres convertidas eram parte da elite, totalmente elitizada. Antônio Mendonça conta bem isso no livro dele, né? O Celeste por Vista. Maravilhosos, entende? Então, veja só. O Calley, depois começam a vir as imigrações, os acordos comerciais com a Alemanha, com a Inglaterra. Então, as religiões no Brasil, o protestantismo no Brasil, era uma religião tolerada. Ou seja, o imigrante alemão, o britânico, ele tem a liberdade, entre aspas aqui, para exercer a sua fé, contanto que seja um culto dentro da sua casa, sem nenhuma expressão externa religiosa, na sua língua nacional. Fosse no alemão, fosse no inglês. Agora, os madeirenses que vieram com o Calley é da região de Portugal e falavam português. Aí cria-se uma polêmica, eles começam a receber pressão. Isso, Heber, que eu falo que a história é muito apaixonante. Porque o Calley sofreu pressão, sofreu perseguição. A religião definida, o protestantismo, é uma religião que a gente chama de religião tolerada. Em 1972, o censo de 1972, 99% da população brasileira é católica ou acatólica. 1%, vamos dizer, que seriam esses imigrantes. Então, a gente pegar essa história e resgatar e dizer assim, olha de onde nós saímos. Eles não tinham uma liberdade, certo? Não tinha liberdade. O Calley teve que ameaçar o Estado, contratou 3 juízes para defendê-lo e falou assim, se vocês continuarem nos ameaçando, eu vou acionar o nosso escritório no Reino Unido, na Escócia. Aí as coisas começaram a se acalmar. Mas é a partir daí que surge o conceito de liberdade. Então, foi o protestantismo de elite que nos deu a liberdade religiosa que nós temos hoje no Brasil. Então, as religiões têm uma dívida com esse protestantismo elitizado. Os filhos desses imigrantes que nasciam aqui, eles não eram registrados em cartório, os casamentos não eram registrados em cartórios. O primeiro batista que morre, ele é sepultado num cemitério católico. No dia seguinte, o padre fica sabendo e manda exumá-lo. Então, veja só, olha que cenário é esse do século XIX e que entra no século XX. Então, o que é que acontece? Depois, esses 2 camaradas, Daniel Berg e Gunnar Wringen, tá? Que eles vão também para os Estados Unidos, eles têm um contato com um preto, tá? Ou é influenciado pelo movimento Fé Apostólica, cujo pioneiro foi William Joseph Seymour. William Joseph Seymour, ele tem uma experiência, e aí, mais uma vez, eu resgato o princípio daquilo que o Evangelho faz. O Evangelho coloca o Charles Parham, que era o instrutor, o professor de William Joseph Seymour, um americano branco, não é? Um americano branco. O preto não podia frequentar a sala de aulas, mas aprendia e aprendeu. É o Charles Parham que vai dar a sua credencial. É tanto que Daniel Berg e Gunnar Wringen, quando chegam em 1910, em Belém do Pará, que já tinham pelo menos 4 pastores suecos,
eles começam o mesmo movimento. A igreja Movimento Fé Apostólica. Só que esses caras, eles não eram muito bem qualificados. Eram brancos, no entanto, com limitações financeiras e de saúde muito elevadas. Então, quando eu falo daquilo que o Evangelho faz, olha, quando a gente traça essa história da influência de um preto, William Joseph Seymour, que influencia 2 brancos, que vêm para uma igreja batista tradicional e conservadora. Eles têm uma experiência com o Espírito Santo, surge a Assembleia de Deus. Olha, então a Assembleia de Deus vai para onde? Para as camadas sociais mais pobres. Então, para mim, assim, você pensar na história e olhar dessa maneira, que o protestantismo de elite, nas primeiras inserções no Brasil, ela lançou todo o fundamento para que os movimentos que vêm depois, entre os pentecostais principalmente, crescesse de maneira, assim, esplendorosa, sabe? Então, tem muitas implicações sociais, eclesiológicas. Inclusive, tem um artigo publicado em 2009 de um missiólogo americano da Faculdade Teológica Batista de Perdizes, que ele faz uma análise do modelo de plantação de igrejas dos batistas brasileiros e dos pentecostais, que é fantástico, simplesmente fantástico. A Beta, de São José do Rio Preto, diz o seguinte: a maioria dos assembleianos não é analfabeta, como muitos insistem em divulgar. Infelizmente, a mídia dá uma impressão totalmente diferente, mas a realidade é bem outra. Né? Certíssima. Ela está certíssima. Não é, mas é o seguinte. Obviamente que a gente está falando aí do início do século XX, 1910. Quando vai para as camadas sociais mais pobres, a maioria era ou analfabeto ou semi-analfabeto. Tem que lembrar uma coisa muito importante que a gente esquece ou os mais novos nem sabem. A educação como obrigação do Estado, ela é coisa muito recente na história do Brasil. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, da qual eu sou ministro, ela foi fundada em 1903, portanto, da virada do século XIX para o século XX. Né? E, naquele momento, e por muitos anos, as escolas eram só católicas. Eram católicas. Então, o católico pode estudar. Quem não é católico não tinha... e eram pagas também, escolas particulares. Foram os protestantes que pressionaram o Estado, que arrecada impostos, para democratizar o ensino fundamental. É por isso que muita gente, inclusive, aprendeu a ler na Bíblia. Minha mãe foi assim. Eu conheci um monte de pessoas que... Eu conheci uma senhora, isso me emociona até hoje. Ela morava na roça e ela lia a Bíblia com luz e lampião, com uma lâmpada velha, cheia d'água, para servir de lente de aumento. Uau! Né? Para ler, e aprendeu assim a ler a Bíblia. Um negócio espetacular. Num tempo em que a Igreja Romana não permitia o livre acesso às Escrituras. Isso tem que ser falado porque não é um fenômeno muito antigo, essa democratização da educação fundamental e do acesso às Escrituras. Não é, não. É coisa recente. Excelente, excelente, Heber. Você trouxe uma palavra que é uma das palavras que eu cito no meu livro, que foi justamente isso que os pentecostais fizeram. Os pentecostais realmente eles democratizaram, como Daniel Berg e Gunnar Wengren, vem de um contexto batista, democrático. A princípio, isso se insere dentro da eclesiologia da missão fé apostólica e da Assembleia de Deus, em que não importa se você é um semi-analfabeto, mas você aprende por meio da oralidade, ou se você é analfabeto, você tem a lição e você aprende, alguém te ensina e você replica aquilo, tá? Então, no princípio foi assim. É tanto, eu descobri um dado muito interessante e eu fiz uma reflexão que para mim foi magnífica. Olha só, então veja que o púlpito foi democratizado, a participação dessas pessoas que estavam totalmente distantes de qualquer poder de decisão ou de um contexto de aprendizagem, a igreja os acolhe e cria esse espaço, o ensino
é democratizado, as pessoas participam e elas passam realmente a ensinar. Hoje a Assembleia de Deus tem mais de 500 centros de ensino no Brasil. Olha de onde saiu. A Igreja o Brasil para Cristo, fundada pelo pastor Manuel de Mello, a quem eu dedico o meu livro também, é impressionante, um homem semi-analfabeto, que exerceu uma influência fora do comum. No ano 1955, quando a igreja surge, no ano 1960... Ele criou, na época, ele construiu o maior templo de São Paulo. O maior templo de São Paulo. Entende? Então, assim, não foi... nós temos que pensar uma coisa, é por isso que eu fiz questão de trazer no livro essa terminologia, porque é muito fácil para quem está situado no século XXI, num contexto urbano, onde a igreja evangélica, em todos os sentidos, ela mais cresceu, não conhecer a sua história e resgatar essa história. Não é simplesmente narrar os fatos, mas é entender, olha o que nós recebemos, quantas pessoas pagaram um preço por isso. E não foi pouco, hein? E não foi pouco. Foi um preço alto. Tem mais mensagem chegando. A Mariana Souza, do Rio de Janeiro. Percebi que muitas vezes nossas igrejas aproximam algumas pessoas da fé, mas acabam reforçando preconceitos com outras. Eu não sei exatamente, Mariana, se você puder mandar um exemplo, vai ser legal para o nosso bate-papo aqui. O André Santos escreve: a imagem de protestantes na mídia muitas vezes é negativa, mas quem convive com essas pessoas sabe que elas são muito mais do que os rótulos que recebem. Eu acho assim, eu estava numa conversa 2 semanas atrás. Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar o que é o evangelho na sua realidade, o evangelho real e uma igreja real e uma igreja ideal. Porque a mídia hoje, as pessoas pegam um cortezinho de um vídeo, uma fala, às vezes fora de contexto. Eu sei que tem aí muita gente fazendo coisa que não deveria, mas tem muita gente boa, com coração, com intenções maravilhosas, que estão trabalhando muito. Sem dúvida. Então, quando você olha a igreja, por exemplo, de 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo vai dizer, olha, vocês são santos e chamados à santificação, a divisão no meio de vocês. Não é? Quando a gente vai para a igreja de Atos, no capítulo 4, aquele que mentiu, né, porque segurou parte daquilo que não era para segurar, reter, morreu. A igreja apostólica, ela passa por uma série de discussões para ir se ajustando a ponto de, no concílio de Jerusalém, no ano 59, aceitarem os gentios. Então, assim, esses comportamentos sempre vão existir, sempre vão acontecer. Por quê? Porque são pessoas diferentes, com níveis de fé diferentes, com níveis de maturidade, de experiências com Deus diferentes. Quanto tempo ainda tem nesse bloco, Tomás? 1 minuto? Poxa vida. Então tá. No próximo bloco, eu queria que o irmão comentasse uma coisa que é muito raro a gente ver nos livros evangélicos, né? O senhor faz um histórico da inserção da renovação carismática na Igreja Católica. Oh, legal. Né? E qual a razão de ter feito essa ponte? Né? É um contraste com o pentecostalismo brasileiro e o pentecostalismo católico, né? O pentecostalismo católico é de elite, o brasileiro é de periferia, ou não? É isso que a gente vai tratar. Antes de sair, presta atenção, vamos falar sobre a palavra de Deus. Você quer estudar a Bíblia? Então é só você entrar em contato com a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Ela tem cursos em plataforma de ensino à distância, da Bíblia toda, com uma profundidade teológica de fazer inveja a muitos seminários que eu conheço. Mas numa linguagem simples, acessível, todo mundo pode estudar a palavra, aliás, deve, né, conhecer a vontade expressa do Senhor nas Escrituras. 3115-0819 em São Paulo, o telefone da Grade. No horário comercial, você fala com alguém de carne e osso. Caso você queira entrar já, né, use a vertente eletrônica, agrade.com.br. E nesse caso, depois passa na RIT, rittv.com.br,
ponha lá seu comentário, faça sua crítica, dê sua contribuição. A gente volta já já. Você sabia que todo mundo quer te conhecer? Bom, se todo mundo, eu não sei, mas eu quero. Então, tire sua fotografia agora e manda para nós. Ah, Heber, não sei fazer isso não. Chama teu neto, teu bisneto, que ele vai fazer isso em menos de 30 segundos. Bate a foto, edita e manda para nós, né, num piscar de olhos. Esse pessoal é bom nisso. E aí você concorre a presentes do Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Quem não tiver paciência para aguardar o sorteio, ou fé para achar que vai ganhar, né, vai até o shopping. Vem para a Igreja da Graça, centro de São Paulo, pertinho do metrô Praça da República. Em frente à igreja tem o Shopping do Povo, onde você vai encontrar inúmeros materiais, tanto para edificação da sua fé, quanto até para você ficar bonito, bonita, para adorar a Deus na igreja. Tá aí, tá bom? Quem mandou foto para nós hoje foi o Anderson Nascimento, ele é aqui de São Paulo. Valeu, Anderson. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe bastante, né? E a Franciele e o Giovanni de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Olha que casal bonito aí, né? Bem no dia em que o pastor Jaime era o entrevistado, né? Beleza, maravilha. Franciele e Giovanni, Deus abençoe vocês. Grande abraço e boa sorte no sorteio. Vamos lá, pastor. O que a renovação carismática tem a ver com tudo isso? Legal. Uma pergunta, Heber. Heber, quando eu tracei a inserção do cristianismo no Brasil, fosse o catolicismo ou o protestantismo, o catolicismo ele é inserido em parceria com o Estado. Nenhum padre jamais partiria de Roma ou de Portugal sem antes ter uma entrevista privada com o rei. Então, o que eu digo é que o catolicismo que é inserido no Brasil, eu chamo isso de catolicismo de algema, porque ele entra aliançado pelo Estado. Então, padres e líderes do catolicismo, eles eram ou recebiam os proventos ministeriais, ou o recurso financeiro e o sustento do próprio Estado, tá? Quando eu falo do protestantismo, é totalmente diferente. Protestantismo, fossem os huguenotes, eles estavam em busca de liberdade, fossem os holandeses no Nordeste por causa de uma questão comercial entre França e Espanha, e assim por diante. Fossem os americanos no século XIX fugindo da guerra da secessão entre Norte dos Estados Unidos, eram pessoas que estavam procurando um lugar para viver. O que é que eu faço? O que é que eu falo com isso? Eu faço um contraponto do catolicismo que entra algemado ou com vínculos muito fortes com o Estado, e de um protestantismo que entra sem essa aliança com o Estado e que permanece até recentemente, tá? Primeiro ponto. Então, quando eu trago a questão do movimento católico carismático que surge em 1967, eu trago que isso é um grupo de jovens, tá? Leigos, sem formação teológica, que têm uma experiência com o Espírito Santo e que os primeiros a ajudá-los são os protestantes, como Bruce Wilkinson. Foi um dos primeiros a trazê-los orientações. E por causa dessa experiência pessoal com o Espírito Santo, passam a ler a Bíblia. Essas pessoas, elas estão um pouco fora dessa tutela seja do Estado ou mesmo do domínio eclesiástico dentro da própria instituição. Esse é o primeiro movimento. Tem o segundo movimento que você mencionou aqui, enquanto estávamos em off, que é a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela vai surgir de cunho totalmente socialista, comunista, dentro do contexto brasileiro,
de onde vai surgir o quê? É tanto, até hoje, me permita abrir aqui um parêntese, a maioria dos eleitores católicos continuam sendo ou votando nos partidos de esquerda. Tem um braço militante dentro do catolicismo que os carismáticos, na sua maioria, estão fora. No entanto, essa ala da teologia da libertação, ela continua totalmente inserida e mergulhada dentro desse contexto da militância. Então, quando eu trago o movimento católico carismático, eu trago esse grupo de leigos que tem uma experiência e que, na sua maioria, por causa dessa experiência com o Espírito Santo, dessa experiência com a Bíblia, tá? Eles estão um tanto fora dessas algemas, ou dessas interferências externas, seja do contexto politizado, tá? Não estou dizendo que 100%, ou seja dessa influência marxista. Tem um professor, em 1963, ele escreveu um livro, O Comunismo e o Futuro da Igreja. Então, ele condena totalmente as intervenções políticas e principalmente de cunho marxistas que já começam. E ele diz assim, eu cito no meu livro, que toda a interpretação bíblica, do ponto de vista histórico, ela não deve jamais usar uma metodologia ou uma interpretação marxista, e sim ouvir o que o magistério, ou seja, o que a tradição disse ao longo dos anos. Então, quando eu trago o movimento católico carismático, eu faço esse contraponto com a inserção politizada, tá? E dizer assim, olha, eles estão tanto fora por causa da experiência e que é um movimento leigo. É essa ponte que eu faço. E que cresceu assustadoramente, assustando inclusive a liderança da Igreja Romana. Sim. Né? Sim. Eu me lembro de ter assistido uma entrevista. Tinha um programa da Rede Vida, Tribuna Independente. Eu gostava muito, muito bom. Foi lá que eu aprendi a fazer debate, entre outras fontes. Né? Não, muito legal. E uma vez estava sendo entrevistado lá era ao contrário, você tinha um entrevistado e um pool de pessoas, de entrevistadores. E o presidente, da época da Renovação Carismática, estava lá, sendo entrevistado. E houve um momento assim constrangedor no programa, porque o apresentador pôs ele na parede. Você vai dizer, o movimento da Renovação Carismática é ou não é marista? Aí o rapaz ficou irritado e tal. Aí depois eu fui pesquisar e descobri. Na origem, a Renovação Carismática via Maria exatamente como os evangélicos veem. Eu conversei com um juiz da Renovação Carismática que me deu o livro, eu tenho esse livro, ele me emprestou e nunca mais foi buscar. Então o livro está comigo, né? Que mostra isso. Mas, com a vinda do Papa João Paulo II, e isso o rapaz, que eu não lembro o nome dele, na Tribuna Independente falou, né? O Papa João Paulo II exigiu um compromisso da Renovação Carismática de ser marista. Uma coisa interessante, Heber, é que no movimento das igrejas evangélicas pentecostais, eu falei aqui sobre a democratização do púlpito do ensino, aquela pessoa que não tinha voz e nem vez, ela agora tem voz e vez. Aquele invisível, ele se torna visível e ele é participante ativo. Inclusive, tem um camarada de Cajazeiras, em 1985 ele lançou um livro que faz uma análise do movimento pentecostal. O nome dele é Francisco Rolim Cartacho. Ele faz justamente essa comparação entre o assistido, que não é evangélico, e o assistido evangélico. Ele diz que o evangelho, quando chega na vida do periférico e do pobre, inclusive Juliano Speyer diz isso, ele se torna realmente um protagonista porque ele vai passar a ler, ele vai querer estudar, tá? Ele quer ser
em muitos sentidos, autônomo, conquistar o seu espaço e trabalhar. Então, Francisco Rolim Cartacho vai dizer assim, que o evangelho torna aquele pobre, aquele periférico, o sujeito de uma nova história. É isso que ele vai dizer. Diferentemente do que a teologia da libertação fez, que pegou aqueles sem voz e sem vez, a partir das comunidades eclesiais de base, escolhiam, e as comunidades eclesiais de base, diga-se Igreja Católica, Teologia da Libertação, não é? Que, na verdade, todo mundo pensa também que só foi fundado por católicos, na verdade não foi, teve Richard Shaw, teve Rubens Alves e assim por diante. Mas aí talvez seja outra pauta. Então, eram esses intelectuais quem eram as vozes desses que não têm voz e nem vez. O pentecostal evangélico é totalmente diferente. Ele é autônomo, então ele vai atrás de estudar, de se preparar, de construir a sua família, de exercer o papel como cidadão. E com uma consciência política que muitas vezes não é levada a sério nem considerada. A própria mídia tende a ver os evangélicos como massa de manobra. Talvez até a gente projete essa imagem, eu não vou negar. Pode ser que a gente projete essa imagem, sim. Mas no frigir dos ovos não é isso que acontece na urna. Eu vou dar um exemplo aqui histórico, né? Ele já faleceu. A Igreja Assembleia de Deus de Ipiranga, Ministério de Ipiranga, mais conhecida como a Igreja do Relógio, né? O pastor titular lá, Alfredo Reikdal, não sei como é que fala, várias vezes concorreu a deputado, nunca ganhou a eleição. Né? E ele era dono, né? Que palavra. Ele coordenava um número muito grande de igrejas da Assembleia de Deus, num tempo em que o pensamento era o tempo do MDB e da Arena, só, do bipartidarismo. Ele nunca conseguiu se eleger. Né? Então, nós podemos até projetar a imagem de sermos uma massa, mas na urna o crente não se comporta como todo mundo acha. Olha só, um dos capítulos do livro, eu abordo a seguinte temática: pode a religião ser instrumentalizada ou não? Está bem dentro disso que você falou. Primeiro, o próprio Estado pode instrumentalizar a religião. Não é? Quando eu falo de instrumentalizar, isso aconteceu em Roma, quando os imperadores perseguiam os cristãos, ou quando Marco Aurélio, Nero vai dizer assim, os cristãos ou os romanos estão abandonando os nossos deuses, por isso os deuses estão irados, a economia está em declínio. Entende? Então, passa-se a perseguir os cristãos. Então, o Henry Daniel Hopes publica uma série de livros pela editora Quadrante, que diz que, na verdade, esses imperadores, eles deram o maior instrumento de expansão do cristianismo dentro do Império Romano, que foi a perseguição. O sangue dos mártires era a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, quando a gente olha do ponto de vista da instrumentalização da religião, quem de fato mais instrumentalizou a religião, especificamente o catolicismo no Brasil, foram os partidos de esquerda, especificamente o PT. Então, o José Disseu, em 2022, 2023, depois essa matéria estava em outro jornal, Transliterada, ele vai dizer falas semelhantes à fala de Nero, ao dizer assim que o declínio da esquerda no Brasil é culpa dos evangélicos, especificamente dos neopentecostais. Tá? 18 de agosto de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai dizer numa entrevista de que a religião jamais pode ser instrumentalizada politicamente. Por quê? Porque não consegue dialogar com os evangélicos. Dialogar com os evangélicos não é uma questão de voto. Dialogar com os evangélicos, a grande dificuldade é uma questão de cosmovisão, de desconstrução de pensamento.
Então, quando eu falo no meu livro que os evangélicos em 2018 elegeram Jair Messias Bolsonaro, não é simplesmente uma revolta gospel, entende? É uma reação antropológica e sociológica. É um povo que, de alguma maneira, está sendo ameaçada, como dizem os antropólogos, nas bases de suas crenças. E as bases das minhas crenças, elas são muito mais do que expressões religiosas. Ela me dá um conceito de identidade, de existência e de conforto e segurança. Quando isso é ameaçado, o povo reage. Entende? Então, as pessoas falam, não é uma questão de voto. E eu vou dizer para você, eu até enfrento na pele, às vezes na minha rede social, porque todo mundo acha que eu estou defendendo direita e esquerda. Tá? Agora... Essa polarização, ou você é daqui ou de lá, isso é... Eu vou usar um exemplo bem ridículo, né? Há poucos anos atrás se falava assim, ô Weber, você foi na parada, na Marcha para Jesus? Não, então eu estava na parada gay. Porque, estatisticamente falando, né, São Paulo, metade de São Paulo ou estava na Marcha para Jesus ou estava na parada gay. Até a dó. Então, para mim, a gente ter esse diálogo saudável dentro de um ambiente saudável, respeitoso, não é? Agora, seja ele quem for, tem que olhar e entender de que o evangélico, ele é mais que um voto. Ele tem uma história, sabe? Uma cosmovisão. Tem uma cosmovisão cristã que o fundamenta e que o sustenta. Tem uma moça, inclusive tem um livro em inglês que chama-se Brazilian Democracy, Democracia Brasileira, Mobilizing the People of God, mobilizando o povo de Deus. Sabe o que ela vai dizer na tese dela? Ela vai dizer assim, que dificilmente o púlpito é politizado. O púlpito só é politizado quando vem ameaças externas. Então, assim, e o que ela vai dizer também é que, de alguma maneira, quando ela define o que é guerra cultural, ela fala que guerra cultural são cosmovisões que se chocam dentro de um contexto democrático. Ela chama isso de guerra cultural, conceitos antagônicos que se chocam. Isso é saudável para o diálogo. O que eu não posso é ser censurado. O que não pode acontecer é o que acontece na China, com igrejas fechadas. O que não pode acontecer aqui no Brasil é o que acontece na Nicarágua, com Daniel Ortega deporta freiras como se fossem bandidas, fechando quase 200 centros católicos dentro de toda a Nicarágua. Então, o nosso diálogo e o que pauta e o que nos faz filtrar o que a gente enxerga dentro do cenário político brasileiro, seja dentro do escopo da esquerda, do espectro da direita, de que eu estou trazendo aqui história e dizendo o evangelho no Brasil, ele vem de um conceito de frustração porque os primeiros morreram e olha onde nós chegamos, sem vínculos políticos. Quem inseriu dentro do cenário pentecostal, o primeiro pastor a mobilizar candidatos evangélicos foi o pastor Manuel de Melo, com uma razão, porque precisa-se ter a representatividade. Vocês aqui já sofreram algumas sanções em termos de emissoras de TV. Então, a gente tem que entender que tem o outro lado que se opõe, que tenta censurar e tolher a nossa liberdade, entende? Jorge Linhares foi convidado a depor só porque disse que menino é menino e menina é menina. Que país livre é esse? Muito livre. Lucas Almeida, de São Paulo, diz assim, às vezes me sinto envergonhado quando vejo evangélicos exaltando políticos de forma exagerada. E isso acaba manchando a imagem de todo o grupo. Lucas, você tem toda a razão. A polarização que nós vivemos já há um bom tempo não é saudável para ninguém, muito menos para a imagem de Jesus. Jesus não era polarizado, né? É como se nós estivéssemos endeusando alguém que vai resolver todos os problemas. Nunca aconteceu isso e não vai ser assim. Sim. Eu tenho um capítulo no livro que eu falo sobre a divinização do estadista. Esse era um conceito muito comum no Egito e na Babilônia. Nabucodonosor levanta uma estátua e ele quer os seus sacerdotes, inclusive seleciona alguns para que o sirvam.
Herodes, lá no capítulo 12, quando o povo começa a clamá-lo, não é voz de homem, é voz de Deus, então ele é comido pelos vermes depois. Então, o ser humano, pessoal, Barack Obama, de 2009 a 2017, só porque foi o primeiro presidente preto americano, algumas matérias publicadas em alguns jornais pensavam que ele era o Messias, o libertador do mundo. Então, essa divinização do estadista, ela é um risco que as pessoas podem incorrer. No entanto, para nós ela não serve essa imagem, porque o nosso rei é Jesus. Quando John Stott escreve o seu comentário do livro de Atos, uma das terminologias que ele usa é que diz que Lucas provavelmente escreveu o livro de Atos fazendo uma apologética política. Como? Porque muitos criticavam dentro do Império Romano, dizendo que os cristãos eram um poder subversivo, que queriam conspirar contra Roma ou contra o imperador. Aí John Stott vai dizer assim, não. Olha, tem pelo menos aí Lucas menciona 2 centuriões, um no capítulo 7 de Lucas e Cornélio no capítulo 10, simplesmente para mostrar que os cristãos não eram um poder subversivo dentro do Império Romano. Então esqueça essa de divinizar o estadista e vamos exercer a nossa cidadania com sabedoria e com temor a Cristo, mas o Evangelho precisa estar nos espaços públicos, a fé ser vivida na janela 8x18, que é 8 da manhã às 18 da tarde. Que legal, gostei. Por isso, a imagem que todo evangélico brasileiro precisa projetar é a de ser protagonista. Ah, isso tem base bíblica? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. Vamos obedecer. Pastor, muito obrigado pela presença do irmão. Quem quiser entrar em contato com o pastor Samuel Silva, os contatos foram publicados durante a entrevista e estão à sua disposição no Instagram do programa Vejam Só. É só ir lá que você pega, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete, que eu já estourei o tempo aqui. Em relação ao universo brasileiro, você acha que a imagem geral dos evangélicos melhorou 12%, piorou 77% e estagnou 11%? Né? Tá ruim. Tá aí o desafio, né? Vamos mudar essa história. Para você que fica com a gente, que fica com a Rite, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos novamente na próxima sexta-feira. Até lá.